Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 6. Como fui convidado para pregar aqui essa manhã, eu planejei falar sobre Isaías, capítulo 1. E há meses eu estou ensaiando pregar sobre Isaías, capítulo 1. Vai chegar o dia. Talvez não fosse a hora de apresentar o assunto aqui na igreja. Mesmo porque, aqui na Paulista Oeste, onde eu trabalho há 6 anos, alguns colegas do ministério colocaram o apelido Pitbull. Eu até tenho dito, né, pastor Pereira, para alguns amigos por aí, que é melhor ser Pitbull que cresce. Se tivesse, pegaria muito mal, né? Mas Pitbull ainda, tudo bem. Pior que alguns irmãos me chamam de Datena. Se é Datena, se é Datena também. Porque o pessoal acha que eu estou muito duro em alguns sermões que eu tenho feito. Especialmente aos sábados pela manhã. Eu não quero ser pretensioso, talvez seja assim. Mas aos sábados pela manhã, nos últimos 6 anos, eu quase só tenho pregado sobre evangelismo e testemunho pessoal. Eu estou profundamente preocupado, queridos. Mas, quase que uma voz que clama no deserto, né? Você fala. Nós ficamos aí quase que 1 hora conversando na sala pastoral. E o tema era justamente esse. Como motivar os irmãos, como conscientizar os irmãos que a única missão da igreja é fazer discípulos para Jesus. Como conscientizar os irmãos que ninguém vai entrar no céu sozinho. Se você não ajudou alguém a entrar no céu, você não vai estar lá. Você fala, prega, incentiva. Eu ia até falar sobre esse assunto de novo. Eu ia falar sobre Isaías, porque é muito duro. Aí eu pensei, bom, Hebreus 13, que é você bate e assopra, né? Mas o tempo avançou demais. O povo vai dizer que o pastor Malta falou muito. Então eu mudei o sermão. Se você pensar um pouquinho, nós tivemos um grande encontro há algumas semanas atrás, onde pela manhã tivemos um programa, na minha opinião, muito bom. O pastor Montano de Barros pregou, outros pastores falaram, pastor Pereira, pastor Edição, geral, pastor Guitarra deu uma aula, tivemos boa música. E depois à noite, o pastor Luiz Gonçalves, com a quarta da Laço Rei, nós tivemos na verdade 2 auditórios, né? De manhã era um público, à noite o outro. Quantos de vocês foram de manhã e à noite? Eu vou chamar. Quem foi de manhã e à noite? Pode ver. Talvez 20%, mais de meia mão para. Agora melhorou. Agora aumentou um pouquinho. Mas tivemos um auditório de manhã e um outro auditório à noite. Foram 2 programas muito bons. Estava super lotado o auditório à noite, cheio de manhã e super lotado à noite. Foi um programa extraordinário, obrigado pelo apoio, pelo trabalho dos irmãos. Mas eu não sei se vai te incomodar o que eu vou dizer. Talvez me incomode. A mim incomoda. O pastor Luiz Gonçalves fez um apelo, não fez? As pessoas foram à frente, não foram? Pessoas interessadas, sim ou não? Sim. A maioria esmagadora das pessoas que foram à frente eram de Itaquaritinga e Jabuticabal. Porque os irmãos de Jabuticabal e Itaquaritinga trouxeram mais visitas para o irmão do que vocês. Te incomoda? Para mim não incomoda não, pastor. Se não te incomoda, eu vou dizer para você uma frase que eu falei por um outro dia, e acredita que eu falei isso tudo. Eu não deveria falar porque eu não vou de Pitbull mesmo. O irmão veio preocupado. Pastor, a perseguição vai chegar. O que eu vou fazer, pastor? Não se preocupa, não, irmão. Mas, pastor, como é que você vai fazer a perseguição? Eu disse, irmão, na perseguição, eu vou te dar um conselho. Procure a igreja de adventista mais próxima da sua casa. Porque ninguém sabe onde fica a igreja mesmo. Segunda coisa. Como você não frequenta a igreja, o último lugar que você procura é lá. Especialmente se for numa quarta-feira ou domingo à noite, vá para a igreja. É o último lugar que alguém vai te procurar. Ah, pastor, o senhor está sendo muito duro comigo. É verdade. Vou dizer uma outra frase para o senhor então. Não se preocupe
irmão, você não vai ser perseguido, você vai ser perseguidor. Aí ele ficou bem bravo comigo, né? Porque, sabe, uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver com a igreja. O irmão só vai sábado de manhã à igreja, mais nada. O adventismo dele é o seguinte: ele vai sábado de manhã à igreja, mais nada. E ele acha que vai ser perseguido e não vai. Ele vai ser perseguidor. E para quem conhece bem esse tema, eu vou perguntar para vocês antes de entrar no sermão. Não tem nada a ver com esse assunto, senhor. Quem são os maiores perseguidores dos salvos? Hein? Os adventistas do sétimo dia nominais. Aqueles que têm nome de adventista, mas não são de verdade. Para uma grande maioria, eu quero dizer, não se preocupe não. Você não vai ser perseguido, você vai ser perseguidor. É a primeira vez que eu falei sobre uma igreja grande em São Paulo, que eu não vou dizer o nome. Começa com ele, me leva no livro. Já perdi o grupo. Eu cheguei sábado de manhã na igreja, o senhor pregou, você vai oração lá. Eu também fiz. Eu cheguei na igreja no sábado à tarde. Aí tinha um grupo de jovens ouvindo uma música na porta da igreja. Música que não deveria ser ouvida nem nenhum dia da semana em qualquer lugar. Eles estavam ouvindo na porta da igreja sábado à tarde. Aí o tema era esse: os últimos eventos, né, preparação para a crise final. Dentro da igreja pregava sobre isso, lembra? A gente falava que tinha porta da graça, perseguição, tá? Decreto legal, decreto de morte. Então a gente pregava sobre isso. Eu fui convidado para falar um sábado à tarde e não ia. Aí o grupo de jovens da porta, agora eu falei, agora eu posso contar mais história. Né? E a irmã vai pôr no YouTube aí, tudo novo. Um abraço para vocês, irmãos do meu. Eu estava entrando na igreja e o povo ouvindo a música. Aí eu entrei e fiz um discurso sobre o fechamento da porta da graça, levando as últimas pragas, decreto dominical, numa ordem cronológica, obviamente. Aí o camarada se levantou, ele é um bom amigo meu hoje. Ele se levantou e disse: pastor, esse negócio de perseguição, eu não creio, não. Eu não creio, isso aí é paranoia da igreja adventista, isso é invenção adventista para assustar os irmãos. Eu tentava explicar para ele, não tinha jeito, esse público. Aí o Marcelo doutor disse pela primeira vez essa frase: público, irmão, não se preocupe, você não vai ser perseguido, você vai ser perseguidor. Uma questão para você pensar, esse era o sermão que eu ia fazer hoje de manhã, em Isaías capítulo 1, né? E Isaías capítulo 1 tem uma frase interessante que eu vi no livro, um estudioso, né? Ao apresentar Isaías capítulo 1, tem uma frase extraordinária: nem todas as forças do demônio e dos demônios juntos, todos os poderes das trevas unidos, não podem deter o avanço do Evangelho, mas uma igreja medíocre pode. O que o diabo não pode fazer, que é deter o avanço do Evangelho, nós podemos. Se nós não testemunharmos por ele. Esse é um outro assunto, eu ia fazer o sermão, mas eu quero dar mais tempo. Vamos ler aqui 2 Reis 6. É uma meditação. Vou terminar, não no horário, porque o horário de terminar era 11h30, comecei às 11h30. Mas nós vamos terminar no horário casual. Para a sua meditação, um sermão bem simples, uma meditação que você fique contente, tá? 2 Reis, capítulo 6, os versículos 8 em diante. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe falara, e que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma, nem duas vezes. Então, tendo se turbado com esse incidente de coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é o rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide, vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade.
Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Olhou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor dele. Ele disse: não tem nem isso. O rei da Síria fazia guerra contra o rei de Israel. E como em qualquer guerra, o rei reuniu os seus comandantes, os estrategistas, os generais, e eles colocavam um mapa sobre a mesa e começavam a planejar as táticas de combate. Olha, vamos atacar por essa estrada aqui, vamos derrubar essa ponte, vamos emboscar o exército de Israel aqui. Então eles planejavam várias táticas de combate. Só que havia em Israel um profeta, o profeta Eliseu. Então tudo que o rei inimigo planejava, Deus revelava para o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu então avisava o rei de Israel. Por isso o rei de Israel se salvou de uma emboscada, não uma nem duas vezes, várias vezes ele se livrou de emboscadas. Com esse incidente, turbou-se o coração do rei da Síria. O que ele pensou? Qual seria a conclusão lógica? Havia o que entre eles? Um traidor. Não é possível. Tudo que nós planejamos, eles ficam sabendo lá. Então ele reuniu os seus líderes, liderados por ele, obviamente, né? Os seus generais, os estrategistas, e perguntou: qual de vocês é pelo rei de Israel? Há um traidor aqui. E entenda uma coisa: se não aparecesse pelo menos um traidor, todos seriam o quê? Mortos. Qual de vocês é pelo rei de Israel? Um de vocês aqui é o traidor. Eu louvo a Deus porque mesmo dentro do povo pagão havia pelo menos uma pessoa que já havia ouvido falar do Deus verdadeiro, do Deus de Israel e o seu profeta. Alguém se levantou e disse: não, rei, meu Senhor, todos nós aqui somos leais ao Senhor. O problema é o seguinte: há um profeta em Israel, e esse profeta de Israel, ele serve ao Deus de Israel. E o Deus de Israel sabe o que o Senhor pensa até no seu quarto de dormir. Até o que o Senhor pensa no seu quarto, o Deus de Israel sabe. Conta para o profeta e o profeta conta para o rei de Israel. Bom, então a questão é simples. Se o problema é o profeta, então que sabe tudo, porque o Deus de Israel conta para ele, vamos prender o profeta. Vamos descobrir onde está o profeta e está resolvendo o assunto. Aí descobriram que o profeta estava contando. Então o rei enviou para lá cavalos, carros, um grande exército, chegaram à noite e cercaram a cidade. A primeira pessoa a se levantar naquela manhã foi o rapaz que trabalhava com o profeta. Não sei se ele estava participando das 40 madrugadas, né? Ou se estava com insônia, ou ia fazer algum exercício físico. O fato é que a primeira pessoa a se levantar foi quem? Foi o rapaz. Ele se levantou, estava se espreguiçando, quem sabe, olhou e viu toda a cidade cercada. Ficou apavorado, mas ainda ele tinha uma esperança. Ele confiava no profeta Eliseu. Chamou o profeta e disse: profeta, o que nós vamos fazer? Ele estava com medo, mas confiando no profeta. O profeta tranquilamente disse uma das frases mais extraordinárias da Bíblia. Aqueles que já assistiram filmes de ação, por exemplo, filmes de ação tem umas frases feitas assim, né? Umas frases de impacto. Não, baita de uma frase, uma frase verdadeira, não é? Um momento extraordinário. Olha que frase o profeta diz: fica tranquilo, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. A nossa turma é muito maior do que a turma deles. Não fica preocupado, não, fica tranquilo. O rapaz olha para o profeta e deve ter pensado assim: é um homem de Deus, mas a idade está chegando, está esclerosado, está louco, cuidado. A esclerose chegou porque somos só nós dois, e mesmo que acordemos toda a cidade, o exército deles é muito maior. O profeta, conhecendo o coração do moço, orou e disse: Senhor, abra os olhos do rapaz, que ele possa enxergar da mesma forma como eu enxergo. Abra os olhos do moço para que ele veja. E Deus ouviu a oração e atendeu. E os olhos do moço foram abertos. E o moço viu o quê? Todo o exército do Senhor acampado ao redor de Eliseu. Mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Queridos,
há um grande poder à nossa disposição. Nós estamos chegando no final do ano, nós estamos em novembro e você, ao piscar os olhos, acabou. Pergunta: no final do ano passado, dezembro de 2011, você fez vários planos para esse ano, sim ou não? Fez. Talvez você, assim como eu, tenha feito várias promessas, especialmente na passagem do ano, depois de uma tradição, né? Embora seja um dia após o outro, a mesma coisa. Tradicionalmente, planejamos, bom, o ano que vem tudo vai ser o quê? Diferente, vai ser melhor. Fizemos vários planos e com certeza prometemos coisas para Deus, para nós mesmos, para a família. Em 2012 tudo vai ser o quê? Diferente. E planejamos uma vida melhor para nós e para os nossos familiares. Só que talvez, lá no dia 2 ou 3 de janeiro, você tenha quebrado a maior parte das promessas. E a essa altura do ano, com certeza, todas já foram quebradas. Pergunta: você e eu somos hipócritas? Sim ou não? Pastor, que pergunta, como é que eu vou dizer se eu sou hipócrita ou não? Não, você não é hipócrita. Você é uma pessoa sincera. Quando você prometeu várias coisas a Deus no final do ano, prometeu a si próprio, aos familiares, você foi sincero. Nenhum hipócrita estaria às 11h45 na igreja. Você é uma pessoa sincera. Você ama a Deus. Você ama a Cristo. Você quer ser um verdadeiro cristão. Você quer testemunhar. Você quer falar do amor de Jesus para outras pessoas. Você quer viver como um verdadeiro cristão. Mas você não descobriu ainda que você não tem poder para isso. Que não há nenhum poder em você mesmo. Mas há um grande poder à nossa disposição. Mas os que estão conosco, há um grande exército à nossa disposição, queridos. Há todo o poder de Deus à nossa disposição. Eu sei que, graças a Deus, é raro na nossa igreja, mas de vez em quando aparece uma pessoa possessa. Esses irmãos ficam assustados. Olha, queridos, houve uma guerra no céu, sim ou não? Sim ou não? Sim. Lúcifer e seus anjos revelaram que conseguiram enganar uma terça parte dos anjos. É assim ou não? Foi assim ou não? Uma terça parte dos anjos foi expulsos do céu. Isso quer dizer o quê? Que para cada anjo mau há o quê? 2 anjos bons. Mas são os que estão conosco do que os que estão com eles. Além do exército de anjos, que está lá de Deus ser muito maior, no mínimo dobro, há uma outra questão. Um anjo que serve ao diabo tem poder, sim ou não? Sim ou não? Sim, um poder limitado. Um anjo que serve a Deus, que poder tem? A todo o poder que Deus quiser, lhe dá. E Deus é o que? Onipotente. Então, nós somos a maioria. Somos mais em quantidade e em qualidade. Há todo esse poder à nossa disposição. Ah, mas nós somos um pequeno povo, não sei se é muito feliz ainda, né? Somos um pequeno povo, muito feliz. A gente se menospreza, é um pequeno povo, e o número de salvos é pequeno. Queridos, entenda o seguinte: há outros mundos não habitados. Desculpe, há outros mundos habitados, mas não habitados, né? Há planetas não habitados, mas há vida sim em outros planetas. Nada a ver com Star Wars, com Guerra nas Estrelas, mas há vida em outros planetas. A gente sabe isso por diferença em alguns capítulos da Bíblia. E o único planeta que caiu em pecado foi esse. A maioria do universo permanece fiel a Deus. A maioria está ao lado de Deus. E na maneira da expressão, quando pudermos contemplar todos os anjos do céu, e que isso vem em poder e de glória como de todos os anjos, e contemplarmos todos os salvos na ressurreição, de Adão até hoje, nós vamos ver que mais são os que estão conosco. Eu já posso entender isso pelo olhar da fé, pela razão. A maioria está ao nosso lado, e há um grande poder à nossa disposição. Vou usar agora uma história do Novo Testamento. O Senhor Jesus no horto orando, os discípulos dormiram. Quando a turma chegou, os discípulos acordaram, e Pedro, Mateus, Marcos e Lucas dizem que foi um discípulo. João disse que foi Pedro, que sacou a espada. Não sei se a espada era dele mesmo, ou se ele pegou a espada de um soldado romano. O fato é que ele sacou a espada e cortou a orelha de quem? De Malco, servo do sul. João disse que foi Pedro.
E quando João escreveu o Evangelho, o último livro da Bíblia foi o Evangelho segundo João, quando João escreveu o Evangelho, Pedro já havia o quê? Sido martirizado. Então, provavelmente Mateus, Marcos e Lucas omitiram o nome de Pedro para que não sofresse uma maior perseguição. Quando João escreveu, Pedro já havia o quê? Morrido. Então, João disse que foi Pedro. Mas ele sabe a espada. Não sei se era dele ou um soldado lá do templo. Falta que ele pegou a espada e cortou a orelha de Malco, empregadinho do sacerdote. Queridos, ele cortou a orelha, não é que ele mirou na orelha, ele mirou no pescoço. Ele foi para matar, só que ele errou. O rapaz mais ágil só cortou a orelha. A orelha caiu no chão, imagina assim, o rapaz tendo que sentar o sangue ali, aquela gritaria, aquela turba gritando. Jesus chega, pega a orelha, faz o primeiro implante de óculos da história, né? Sem anestesia, sem dar pulso, nada. Pegou, colocou de volta no lugar. Além do que ele estava algemado, as algemas se prenderam, fizeram marca. As algemas se prenderam em Jesus para ele fazer isso. Jesus já estava algemado, por lembrança. Vai para o vídeo de Jesus, já estava algemado. Ele quebra as algemas, para fazer o... pega a orelha, coloca de volta no lugar e ainda assim foi preso, né? Isso quer dizer que para a maioria os milagres não valem nada. Aí ele pega, coloca de volta a orelha e diz: Pedro, guarda a espada. Você não sabe, Pedro, que eu tenho mais de 12 legiões de anjos aqui comigo? Quantos anjos estavam com Jesus? Você não sabe, nem eu. Porque Jesus disse mais de 12 legiões. Se tomarmos como base a legião romana, 6.000 soldados em cada legião, seriam 72.000 soldados armados para o combate. Só que Jesus disse: eu tenho mais de 12 legiões de anjos comigo. Quantos anjos estavam com Jesus? Não sei. Não sei. Mas miseravelmente mais de 72.000 anjos armados para o combate. E Pedro queria defender Jesus sozinho. Abra sua Bíblia. Vou ler um último texto. Abra sua Bíblia. Em 2 Reis. O texto que eu li aqui foi a guerra de Israel contra os sírios. Agora são os assírios. 2 Reis 19. 2 Reis 19, o versículo 35. O rei da Assíria, agora é a Síria. Tá? O rei da Assíria, Senaqueribe, terrível rei, fazia guerra contra Israel. Aí ele mandou uma cartinha para o rei de Israel. Disse: olha, estou chegando e eu vou acabar com Israel. Eu vou destruir a cidade, não vai ficar pedra sobre pedra. Aí o rei de Israel, assustado, porque Senaqueribe era terrível mesmo. Os soldados assírios tinham em média mais de 2,5 metros, 2,10 metros cada um. E homens treinados para o combate, homens terríveis. O rei de Israel ficou com medo. O profeta Isaías chegou e ele fez uma oração. E o profeta Isaías disse para o rei: fica tranquilo, fica tranquilo. Senaqueribe não vai soltar uma flechinha contra Israel. Nenhuma flecha. Aí o profeta Isaías orou e Deus mandou um anjo. Lógico, você entende no contexto, o anjo do Senhor. Você sabe quem é o anjo do Senhor? Mas Deus enviou quantos anjos, queridos? Hein? Versículo 35. Então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos esses eram cadáveres. Deus mandou o que? Um anjo. Jesus tinha quantos anjos com ele? Mais de 72.000 anjos armados para o combate. Matou 185.000. Você multiplica 185.000 por 72.000, da quase a população da terra de Adão até hoje. Era a turminha de Jesus ali. 72.000 anjos armados até os dentes para defender Jesus. E Pedro pega uma espadinha e vai cortar a orelhinha de Malco. Queridos,
Ia mudar alguma coisa a orelha do empregado? Não ia mudar nada. Para quem perdeu a orelha ia fazer falta. Mas para aquela batalha, para aquela luta, ia mudar alguma coisa? Nada. Quando você e eu lutamos sozinhos, nós conseguimos algumas vitórias, sim. Eu arranco uma orelha ali, um dente ali. Mas ao final veio o que há? Uma derrota. O Senhor Jesus havia dito a Pedro: nessa noite, antes que o galo cante, você vai o quê? Me negar 3 vezes. Senhor, mesmo que seja preciso morrer, pelo Senhor eu vou morrer. Pedro era sincero, sim ou não? Sim. Mas Pedro não entendia que não havia nele poder algum, mas que havia um grande poder na sua disposição. Você luta, 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 luta e não chega a lugar nenhum. Vou dar um exemplo que eu uso num outro sermão, mas eu vou encaixar esse exemplo agora. Vem me ajudar aqui. E eu já usei esse exemplo, já usei nessa igreja. Eu sou o nome mesmo, povo que conhece aqui? Hein? Está aqui o Marcelo. É um filme antigo, né? Marcelino Pão e Vinho, filme católico. Quem já assistiu Marcelino Pão e Vinho? Só o pessoal que tem mais de 50 anos. É a velha guarda. Marcelino, eu já usei esse exemplo aqui. Eu usei esse exemplo em um outro sermão, que eu falei: tome a sua cruz e siga. É um outro sermão. Mas eu usei o mesmo exemplo que eu vou encaixar aqui agora. O Marcelino entendeu que não tem nenhum poder nele mesmo, que não há nenhum poder nele mesmo, que só há poder em Cristo. Então ele está abraçado a Jesus. Tá ok? Eu sou o capeta, faz de conta. Eu vou dizer que passou o demoniado para entregar aqui. Eu sou o demônio, eu fico rodeando, porque eu estou a fim de destruir o Marcelino. Mas não vou conseguir, por quê? Ele está com Cristo Jesus. E queridos, um termo bem popular. Não fique generalizado, não, vai para o YouTube essa também. Você está com Jesus? Não tem para ninguém. Não tem para. Sabe? Vai fazer o quê? É que quando você brigava na escola da mulher, você já dizia o quê? Vou chamar meu pai, chamar meu irmão. É assim. Sabe? Não vá brigar com o diabo que você apanha. Não briga, não. Eu não vou brigar, não. Briga com o meu irmão mais velho, com meu pai, Jesus. Briga com ele. Então o diabo rodeia, não pode nem chegar perto. Mas vamos imaginar, é só um exemplo, tá? O diabo fica mais sério que ele. Vamos imaginar que, por algum motivo, o Marcelino se levantou meio chateado, sei lá, brigou com alguém, aconteceu alguma coisa na vida dele que enfraqueceu a sua fé, deixa eu dizer, tá? Ah, hoje eu não quero orar, aí passou uma semana, passou 2, ele foi enfraquecendo, se afastou um pouquinho dos caminhos de Cristo. Da pessoa de Cristo é difícil que sempre nos lugares, né? Difícil é impossível. Mas ele se desviou um pouquinho dos caminhos do Senhor. Ah, não quero mais saber, estou cansado, tá? O diabo aproveita. O diabo vem, abraça o Marcelo e diz: ó, Marcelo, com você. Se esforça, faz coisa na madrugada, né? Deixa de comer algumas coisas. Você vai conseguir. Vai, lute. Você vai conseguir. Você é maravilhoso, você é bom. Você estuda 7, né? Você está guardando os mandamentos. Continua assim. O que o diabo está fazendo? Hein? Levando o Marcelo para onde? Está longe de Cristo. Cada vez mais longe. Com que discurso? Você é bom. Continua assim. Você já ouviu assim? Só um minutinho. Não vai escapar do capeta tão fácil. Você já ouviu essa voz como você é bom? Já. Hein? O senhor já ouviu? Somos os únicos 2 pecadores dessa manhã aqui na igreja. Só nós 2. Prazer, Roberto Costa, os únicos 2 pecadores aqui nessa manhã. Vocês nunca ouviram essa voz como você é bom? Sim ou não? Sim. Eu já dei exemplos aqui, irmãos. Você toma o ônibus lotado. Aqui ninguém pega o ônibus, só tem gente rica aqui em Ribeirão Preto. Aqui é a Califórnia brasileira, né? Tem até um pedacinho aqui no Fiuza que parece Califórnia mesmo, mas é chique. Tem uma periferia meio pobre também, mas tudo bem, é Califórnia brasileira. Mas vamos imaginar que eles andem de ônibus de vez em quando, né? Você toma o ônibus super lotado. O Ribeirão Preto é diferente, o transporte público. É lotado ou não é? Às 6 da tarde, super lotado. Você sabe que é que vocês viram na televisão, né? Não é experiência própria. Eu sei. Como é que é? É lotado ou não? Lotado. Aí às 6 da tarde, você saiu do trabalho e entrou no ônibus.
super lotado, você viu um lugarzinho vago, graças a Deus. Você vai, se assenta ali.